nesta vossa casa. É com muito gosto que os recebemos no Círculo Cultural Sacravitano, embora sejam todos, ou a esmagadora maioria, desta mesma casa. Estamos a comemorar, como sabeis, os nossos 59 anos, e presumo que o Círculo caminho dificilmente me conseguirá ultrapassar, a não ser que eu pare, porque o Círculo, com certeza absoluta, não vai parar. Quero saudar-vos, desejar-vos uma boa conferência que vamos ter de seguir. Connosco, e nesta conferência integrada, como disse, o 59º aniversário do Círculo, temos o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, diretora do Centro de Investigação, professor Joaquim Veríssimo Serrão, com o qual, muito recentemente, o Círculo Cultural teve o grande gosto, a grande honra em celebrar um protocolo com o qual se pretende institucionalizar uma cooperação cultural entre as duas entidades e de qual é exemplo, desde já, a presente conferência. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui e queremos, portanto, com esta nossa conferência, estar a iniciar aquilo com o qual nos comprometemos quando da assinatura do protocolo, mas não só, também continuar a poder contar com o Sr. Professor em outras iniciativas e outras atividades que o Círculo irá, com certeza, levar por diante ao longo dos tempos. Como sabeis, não é fácil, hoje em dia, viver as questões da cultura. Nunca foi, não é só de agora, mas o facto é que nunca foi tão difícil vivermos e trabalharmos as questões culturais como agora. Não está fácil, mas há uma coisa que, de facto, me orgulha, que me dá muita esperança, é que, há pouco falava aqui com o Sr. Professor, é que hoje eu partilhei no Facebook a página do Círculo e vi comigo a folheá-la nestes últimos 3 meses. E, de facto, emocionei-me. Emocionei mesmo. Percebendo e entendendo que, com tão pouco que nós já conseguimos fazer nestes últimos 3 meses. Com tão pouco, sob o ponto de vista económico, mas com muito, sob o ponto de vista da responsabilidade, do querer, da vontade, do empenhamento de todas as pessoas que aqui estão e, principalmente, com um grande... Eu ando para dizer isto publicamente há uma série de dias, se calhar eu vou dizer hoje novamente, com um grande empenho desta minha direção, desta direção do Círculo Cultural Sacravitano, não comigo, mas com os restantes elementos da direção que têm sido incansáveis neste trabalho, nesta atividade, junto com todos os nossos professores, maestros, encenadores. Tem sido, de facto, uma tarefa difícil. E mais surpreendido fico quando, não digo diariamente, mas quase, falo ali com o nosso tesoureiro e ele diz: estamos mal, mas nós vamos fazendo. E, de facto, isso só é possível graças a este entusiasmo desta grande família, que é a grande família do Círculo Cultural Sacravitano. Sem mais, passaria a palavra à minha colega de direção, à minha colega Luísa, para dizer também algumas palavras, nomeadamente relativamente ao Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Faz favor. Ora bem, uma boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Cabe-me a mim a honra de apresentar o professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Passarei então a consultar as minhas notas. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado em Letras História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É professor universitário, é membro da Academia Portuguesa da História, sócio efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa,
Presidente da Assembleia Geral da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico e Cultural de Santarém, diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. É investigador no domínio da história ibérica e europeia moderna, é autor de diversos estudos científicos e tem pronunciado conferências, nomeadamente em Espanha, sobre Filipe II e António Prior do Crato, integradas no ciclo Diálogo Ibérico. Entre centenas de publicações e estudos, mais distinguimos a obra em 2 volumes, Santarém no Tempo dos Filipes, com 2 edições, O Santíssimo Milagre de Santarém, com 3 edições em língua portuguesa e inglesa, Luís Andaluz, Um Marco na História de Santarém, A Vila de Santarém, 1640-1706, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 5 séculos de História, Filipe II o Piedoso, o Instituto Politécnico de Santarém, no Sítio Ideal, descoberta da Luísa Andaluz, Sonhos Santarenos, transcrição do texto e estudo introdutório de Santarém Ilustrada, de Luís Montes Matoso, a hidroelétrica na História de Termas. Foi agraciado recentemente com o título de Personalidade de Santarém no ano 2011, distinguido pela Junta de Freguesia de Marvila. Recebeu o louvor público pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, a 28 de março de 2013. Ora, mas a apresentação do Sr. Professor não se pode ficar pela breve descrição dos importantes pergaminhos de que se reveste o seu currículo. Estamos na presença de um homem que ama a cultura, ou seja, ama o incremento que as obras culturais imprimem na história dos povos e, por isso, ama também o povo que a produz. Tal fica demonstrado pela investigação que dedicou não só à cultura considerada de elites, como também à cultura popular, como, por exemplo, à história da cultura profundas da labuta dos avieiros, nomeadamente os avieiros de Carneiras, ou pelos brilhantes contributos para a história de Santarém. O tema, Raízes do Círculo Cultural Calabitano na História da Cultura de Santarém, que hoje traz ao nosso conhecimento, revela o afeto e carinho que tem pela nossa associação, com a qual o Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, do qual é diretor, firmou formalmente há pouco um protocolo. Senhor Professor, para abreviarmos as expectativas de todos, ouviremos com muito interesse e curiosidade as suas palavras, tal como quem recebe e desembrulha lentamente um presente tão generoso. Obrigada, Sr. Professor, e bem-aja pela sua presença e afeto demonstrado para com esta, também sua, humilde e singela Casa de Cultura. Excelentíssimo Sr. Presidente do Círculo Cultural de Calabitano, Sr. Professor Eliseu Raimundo, Excelentíssima Senhora Diretora Mestre, Doutora Luísa Barbosa, Excelentíssimo Senhor Presidente da União de Freguesias de Santarém, Carlos Marçal, quero saudar ainda as autoridades civis ou militares que estejam presentes, e religiosas, sócios do Círculo Cultural de Calabitano, também do Centro de Investigação, sou o Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, minhas senhoras e meus senhores. Claro que é embaraçoso ouvir tanta coisa bonita e, por outro lado, num aspecto que envolve a cultura, numa altura em que, eu tenho que dizer publicamente, o caldo da cultura de Santarém está tão mal temperado. E, por sua vez, por razões que se afastam daquela verdade que é mais essencial, de que nunca o poder político nacional, local, devia de atender à cultura, que é passo marcante para o desenvolvimento e para a saída tão necessária da crise, um tanto se sofre. Mas, bem-aja, tenho que dizer, por esta oportunidade. Na marcha progressiva dos estudos históricos, vamos revolvendo a poeira dos arquivos, recolhendo nos vastos repositórios as memórias da cultura santarense, onde se estendem as raízes do Círculo Cultural Calabitano. O espírito de investigação documental, no seu circunstanciado, faz um encontro com a ciência integral do homem. Reconhecemos a nossa humildade perante a obra grandiosa da criação. Somos elos de uma cadeia de gerações que não se há de quebrar com a nossa morte. Grato e confesso pela elevadíssima honra de estar hoje aqui e representar o Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão na sessão solene comemorativa do
dos 59 anos do Círculo Cultural Scalabitano. Convidado por Vossa Excelência, Sr. Presidente, Professor Eliseu Rainho, sempre o Sr. Presidente nos surpreendeu com a sua perspectiva de cultura como uma coleção de tempos para o futuro. Santarém, capital do trovadorismo, ergue-se como um centro superior de meios de cultura a partir de 1220, na preparação do ensino e da formação de alunos sob a égide da Igreja Católica, herança válida das ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, aproveitada para lançar os alicerces da Universidade em Portugal. Santarém faz parte da ambiência económica funcional do Estudo Geral do Reino, berço da Universidade de Lisboa-Coimbra. Data de 12 de novembro de 1288, a carta dirigida ao Papa Nicolau IV, a solicitar a criação de um Estudo Geral no Reino. Assinaram o documento o Abade de Alcobaça, os superiores de Santa Cruz de Coimbra, São Vicente, as colegiadas Santa Maria de Guimarães e de Santa Maria de Alcáceva de Santarém, e ainda os reitores de mais de 22 igrejas disseminadas, onde se contam as de São Julião, de São Nicolau, Santa Iria, Santo Estevão ou Santíssimo Milagre em Santarém. A par da autorização, ficaram comprometidas das rendas dos seus mosteiros e igrejas a pagar o que era devido aos mestres e doutores do Studium, que ia ser criado em Lisboa. Santarém ligava-se à fundação da universidade, que tinha por princípio, na Idade Média, dotar, de privilegiar. Havia a razão de estimular a ciência e a religião como meios para aliviar o mundo e bem governar a República. A vila e seus arrabalos eram enobrecidos com o fulgor espiritual de muitos conventos, de diversas ordens religiosas, chegaram a 17 conventos. O dos padres ermitas de Santo Agostinho, o convento da Graça, o de Nossa Senhora de Jesus, dos religiosos terceiros, de Santa Clara, o convento das Donas, religiosas dominicanas, convento de religiosos da Santíssima Trindade, o de São Francisco, o dos frades arábicos, e o de São Bento, e o de São Domingos. Eram viveiros de espiritualidade, promotores da expansão do Evangelho, do progresso cultural e social. Mas a esta Igreja, em todos os tempos, no fervor religioso, se acolheram os corpos farrapados, corações famintos, feridas incuráveis, na procura de pão, paz, compreensão e amor. Em 1 de março de 1290, a Carta Régia de Dom Dinis em Santarém tomou sob a sua proteção todos os escolares que acorressem ao novo estudo. Na verdade, indissociável do seu devir, instituíram conservadores para o estudo de Lisboa, como se extrai da carta enviada pelo Alvazil de Santarém aos conservadores do estudo em 25 de outubro de 1291. Gostaria ainda de fazer referência ao articulado das Constituições Académicas aprovadas em Santarém por Dom Dinis em 27 de janeiro de 1317, merecendo especial referência o facto dos doutores e os mestres terem de obedecer aos reitores, não obstante serem alunos, suspendendo as aulas quando para isso fossem superiormente notificados, devendo também os alunos escolares comparecer às assembleias convocadas pelos reitores. Dom Dinis, entre os anos de 1279 a 1324, passou longos períodos em Santarém, nos espaços de Alcáceva, que era a pedra angular dos seus itinerários. Aqui, antes do estabelecimento da Universidade Portuguesa e depois desta, foram concedidas bolsas de estudo, tabelando-se a quantia dos abonos, facilitando a saída de ouro e prata aos estudantes que iam para Paris e Roma. Dom Dinis tinha a força do imaginário das gerações e as forças das raízes da terra. Sabia construir o capital de confiança e esperança do futuro. Não causa, pois, qualquer espanto as centenas de escolares de Santarém que, na preocupação do saber, procuraram o convívio e a aliança da cultura pelas universidades além fronteiras. No contexto europeu, Salamanca exerceu grande atração ao longo dos séculos e, do mesmo modo, as universidades de Alcalá, Paris,
Montpellier, do dobrado fulgor nos alvores do Renascimento. Desde o século XIII, que a Universidade de Toulouse contou com mestres e escolares portugueses. Um só caso me permite apresentar a Vossas Excelências Diogo de Gouveia, o moço do termo de Santarém, de São Pedro da Arrifana, doutor em Teologia pela Universidade de Paris, foi seu reitor de dezembro de 1538 a março de 1559, ainda principal do Colégio de Santa Bárbara e mais tarde do Colégio das Artes de Coimbra. De apelido Faleiro, Frei Gil de Santarém recebeu em 1510 a 10 de agosto das mãos do rei Venturoso um alvará passado em Almeirim no montante de 15 cruzados anuais, permitiu-lhe o monarca prosseguir os estudos durante 7 anos em Paris. Por Luís de Sousa, Frei Luís de Sousa, um santareno, em voz humilde, mas dominicano, austero, que apenas reconhecia a glória de Deus, dizia de Santarém: é bem de espantar, porque estimando a terra deliciosa produzir os homens semelhantes a si mesmo, quer dizer, de corpos e ânimos pouco varonis, esta, pelo contrário, tem dado por todas as idades gentes de grande valor. É fácil mostrar com exemplos, se nos derem licença às leis da história. Assim fala este homem, assim falava já este homem de Santarém. E João Fernandes de Santarém e Diogo Brás de Santarém, no ano de 1551-52, o primeiro entre os legistas e o segundo entre os gramáticos residentes do Colégio São Bartolomeu. Em 1554-55, encontram-se Fernando Afonso Santarém também, entre os gramáticos, lógicos e gregos do Colégio São Francisco. Em 1556-57 é Fernando Guterres de Santarém, Fernando de Santarém e João de Santarém, todos eles bacharéis, legistas, o primeiro a residir no Colégio de Santa Maria e os restantes no Colégio de Calipoli, junto a São Tomás. Em 26 de junho de 1453, o Papa Nicolau V, pela bula apostólica Sedis, dava equivalência aos graus do Convento de São Francisco de Lisboa, aos da própria Universidade. O Convento de São Francisco de Santarém era, por esse tempo, reputado no ensino de gramática, da filosofia, da teologia, dispondo de grande número de mestres e leitores que asseguravam aulas públicas. Por esse tempo, no mosteiro de Santo Agostinho de Santarém, ficava na memória o superior Frei Bento, por estar entre os comissionados para a presidência dos atos de exames privados feitos fora da Universidade de Lisboa. Grandeza estava também no convento de São Domingos. Fernão Lopes de Castanheira, autor da história de descobrimento da conquista da Índia pelos portugueses, nomeado grau da Faculdade de Artes da Universidade de Coimbra em 25 de setembro de 1545, e ainda moço, terá integrado, ou seja, terá ingressado na ordem dominicana, por vontade de seu pai. Dom Manuel instituiu um colégio no mosteiro de São Domingos em 26 de abril de 1517, destinado a formar 14 frades em artes e teologia. Dotou-o com 130 mil reais e 20 moinhos de trigo e 20 pipas de vinho para o financiamento dos lentes, colegiais e pessoal de serviço. O trigo provinha do Paulo de Luz, o vinho das jogadas de Santarém, e era entregues pelas novidades. A multiplicação dos colégios da ordem religiosa ou dos leigos fazia-se sentir por todo o país. Em 1553 e 1730 foram fundados 20. Se especificarmos o inventário deste núcleo, alguns deles couberam a Santarém. O Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Companhia de Jesus, do Seminário, era uma verdadeira academia. Considerado o melhor de todo o reino por alvará de Filipe II, foi fundado por Dom Duarte da Costa, que era um fidalgo nobilíssimo, e Armeiro Mor, que está ligado à Quinta do Rodrigo, ali perto de Caseba, que se entregou à venerada família em 30 de julho de 1609. No colégio ministrava-se a religiosa, seculares, o ensino da língua e da gramática latina, da filosofia, teologia, por magníficos mestres. O Mercúrio Português dá a notícia, no ano de 1667, de 3 academias, particulares e modernas, de homens de grande sabedoria, em Lisboa, a dos generosos e dos singulares, enquanto em Santarém
concorre com a Academia dos Solitários, onde ambiciosamente toda a fidalguia e nobreza se associam, fonte faustosa de mecenato para a cultura. No dia 30 de julho de 1667, João de Saldanha, segundo o Mercúrio português, diz que é um fidalgo a que adornam tantos ilustrosos atributos que todos os mercúrios são breves para reduzi-los a um compreensível. Abriu as portas do seu solar em Santarém, fica ali perto da calçada, da calçada do Monte, para as reuniões da Academia dos Solidários. Estes académicos tinham a proteção de Nossa Senhora da Piedade. Em 1711, gozavam do privilégio de analógica validação de estudos fora da universidade, em Santarém. A universidade tinha um mordomo em Santarém, que coadjuvava um síndico, um oficial que pode dizer-se encarnava a personalidade jurídica da universidade no que tocava à defesa da sua fazenda, privilégios de jurisdição. O síndico era coadjuvado pelos mordomos gratuitos, sendo tirados das pessoas mais respeitáveis das diferentes províncias, que na forma dos estatutos serviam a universidade pelos privilégios que lhes eram concedidos, conforme afirma o Conselho dos Decanos de 1842. Santarém tinha um papel importante na cultura. O elenco dos mordomos, nomeados em 1700 e 1761, que na prática é coincidente com o que aparece na reformação dos estatutos, confirma a afirmação do Conselho dos Decanos. Santarém, no século XVIII, não era uma vila, mas um universo de cultura. Logo, após a criação da Academia Real da História Portuguesa, cuja fundação data de 8 de dezembro de 1720, uma semana depois, ou seja, em 15 de dezembro, é criada em Santarém a Academia dos Laureados de curta vida. Não passou de um ano, é verdade. Em 25 de agosto de 1745, o padre Luís Monteiro Matoso era o primeiro presidente da Academia Aventureiros Escalabitanos, superior à Academia dos Laureados, no que diz respeito aos estudos da história. Naqueles dias luminosos de verão, acharam os estudantes santarenos necessário forjar um centro de debate e convívio, de amor às letras, num impressionante arrebatamento é muito herdado do prestígio cultural da Academia Real da História. Encontraram-se na convergência intelectual e prática dos valores idênticos e fundaram em Santarém a Academia dos Aventureiros Escalabitanos. Os seus estatutos, de limitada aplicação temporal, foram consignados em 20 de outubro de 1745. Estamos a fazer ideia do século XVIII. Em plena sessão, era frequente ouvir excelentes de filosofia e de teologia, angostinianos, beneditinos, franciscanos, dialogavam com artistas, euricos de profissão, escolares, burgueses, declamando poesias líricas, criando cursos para ensinar a escrever, histórias, com aulas distintas quanto à historiografia eclesiástica e secular. Na veneranda Academia Real das Ciências, se levantou a voz dos santarenos. Oliveira Marreca, na sessão de 14 de abril de 1853, estamos no século XIX, apresentou um parecer e memória sobre um projeto de estatística, surgindo assim, em Portugal, como um dos pioneiros da moderna tecnocracia. As academias de Santarém constituíam um espaço de um organismo vivo, sociabilidade erudita. Era resultante do cruzamento constante de formas culturais de indiscutível influência de Lisboa e Coimbra, dadas à excelente oportunidade de debate. Abriram-se portas às múltiplas possibilidades de exploração e pensamento em Santarém. Verdade seja que as academias, centros de estudo e convívio, eram locais de aprendizagem e de exercício cultural. No século XIX, o contexto histórico do teatro amador em Santarém, embora se conheçam algumas experiências anteriores, potenciará uma espécie de realidade virtual, que é aquela exploração dramatúrgica, a voar do passado, a visitar o futuro. O teatro aparece como uma arte completa,
inesgotável e permanente. O Teatro São João de Alporão, de 1849 a 1866. O primeiro Rosa Damasceno, de 1885 a 1937. As récitas do Teatro da Borda, a partir de 1895. A Associação dos Bombeiros Voluntários, que em maio de 1996 estreou a opereta Frasqueira do Convento. No Abril Florido de 1931, a estreia da opereta O Sonho de Luísa, com cerca de 150 intérpretes, trabalho do grupo dramático do Sport Grupo União Operária, que acabou há tão pouco tempo, que ficou como um marco da história da vida cultural de Santarém. Não há qualquer dúvida. Mais ainda, a fundação em 1931 da Associação Académica. Com a chegada do comboio a Santarém, em 1861, criaram-se condições para uma consequente aceleração da mobilidade de pessoas, ideias e informações. Dizia que a vida coletiva se acelerou e aproximou. A cultura de Santarém só fazia sentido se fosse articulada e sempre articulada com universalidade. E hoje é assim. Ao que chama uma prática da política de espírito, que tem que existir, tem que ser renovada, tem que estar cada vez mais alta. Foi neste contexto que, à luz do que ficou exposto, e dada a socialização dos novos hábitos culturais, que os intelectuais, ou melhor, os amigos da cultura, talvez seja melhor assim, foram ganhando um peso crescente, formando um grupo conveniente que com troca aberta de informações e de impressões. Ficaram famosos os grupos que se reuniram em torno de figuras marcantes, quer do Clube Literário Guilherme de Azevedo, que eu vi dezenas de nomes. Era uma traição citar apenas este ou aquele. Quer do Clube Literário Guilherme de Azevedo, que em 1938 se abriu ao mundo como Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, quer do Orfeão Scalabritano. Como se sabe, no mês de julho do ano de 1954, a fusão de duas grandes experiências culturais, extraordinária experiência, que está e que fica propriamente muito viva para o presente, que tão necessário é. O Clube Literário Guilherme de Azevedo, o Orfeão Scalabritano, num plano de ação de liberdade, cultura em movimento, criaram o Círculo Cultural Scalabritano. A matriz ideológica do movimento foi inscrita numa concepção consubstanciada na ideia diretriz. O teatro, o orfeão, a orquestra típica. E porquê? É intuitivo que o Círculo Cultural Scalabritano, como tal, sempre de atalaia desde aquele julho quente do verão de 1954, teve um lugar ímpar de importância cultural indiscutível na história de Santarém. Não há qualquer coisa. A sua base de fecundas experiências continuará a ser um testemunho de esperança no seu promissor futuro. É minha convicção que o Círculo Cultural Scalabritano vai cumprir o seu projeto de vida longa numa viagem intensa, saudável e respeitável, pelo papel motor das experiências inovadoras, convictas e audaciosas da sua direção. Estou certo, Sr. Presidente, Sr. Diretor, estou certo aos associados que assim será. Vive-se no Círculo Cultural Scalabritano a vida do passado, a vida da inteligência, a vida da arte, na saudade do futuro, de olhos postos no estudo e na investigação, que é muito importante. Bem, desculpe. Olha, quem está no mundo,
E vamos para a primeira. Então, minhas amigas, meus amigos, não sei se ainda tenho força suficiente para atingir o escador. Se calhar peço aqui ao meu amigo Francisco e ao meu amigo Nuno, não é? Para fazer tudo. Eu sozinho já se Eu queria só dizer duas palavrinhas. Já de resto. Eu queria só dizer duas palavrinhas para entenderem esta singela homenagem, ou uma breve homenagem a um poeta. Ora bem, em primeiro lugar, este quadro é de 1904, portanto vai fazer para o ano 110 anos, e é a gênese do Grêmio Literário Guilherme de Azevedo. Portanto, Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, que com o Orfeião deu origem ao Circo Cultural em 1954. Ora bem, aproveitamos também a ocasião para fazer um agradecimento formal ao nosso amigo e sócio João Ventura, que colabora sempre connosco e que nos ajudou no restauro deste quadro, oferecendo-nos a moldura, que é realmente muito bonita, e neste sítio fica realmente muito bem, quer o Guilherme de Azevedo, quer a moldura, que está realmente muito brilhante, que está brilhante. Muito obrigado. Portanto, o poeta Guilherme de Azevedo é um poeta da geração de 70. Ele foi amigo e elogiado por homens como Ramalho Ortigão, como Guerra Junqueiro, como Antero de Quental, como Magalhães Lima. Portanto, é um poeta e cronista muito elogiado no seu tempo. Simplesmente faleceu muito cedo, com 42 anos de idade, em Paris. E, portanto, os scalabitanos, na altura, quando escolheram o nome para o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, quiseram elogiar esse homem, que foi realmente um bom humorista, escrevia com humor e também escrevia com crítica e crítica social. Portanto, eu não quero adiantar mais nada. Realmente a história do Guilherme de Azevedo foi brevemente, o que eu estou aqui a dizer, foi estudada por ocasião do centenário da República e está num sítio que se chama Caminhos da República, que foi uma exposição virtual que o Círculo liderou em conjunto com o Arquivo Distrital e o Instituto Politécnico. Está aqui uma representante diretora das bibliotecas, a doutora Dina, e tivemos esta exposição virtual que está acessível no nosso site, ali liderado pelo nosso diretor Vítor Murta, e podem, por isso, consultar e verificar com mais profundidade a importância deste homem e a importância dos clubes que tiveram o nome de Guilherme de Azevedo. Muito obrigado. Portanto, o Francisco Celqueira vão ilustrar com breves poemas de Guilherme de Azevedo. E difíceis porque têm a marca do século XIX, não é? Mas têm sentido universal. E têm sentido igualmente em relação àquilo que nós hoje aqui acabámos de falar, do direito à cultura, da importância da cultura na cidade de Santarém. Nós estamos metidos aqui numa aventura muito difícil. Porque mesmo, primeiro, mesmo assumindo que a história é um contínuo de descontínuos, ter a pretensão de dizer poesia, depois do reconhecimento da herança cultural de Santarém, que nos foi exposta pelo professor Martim Vicente Rodrigues, deixa-nos aqui num papel muito apertado, porque de facto a herança é tal ordem que os herdeiros não sabem se estarão à altura da dita aspecto. Portanto, é um momento de grande responsabilidade. Segundo aspecto, de facto, Guilherme de Azevedo é um poeta que, para além do universal, ou melhor, sendo universal, é extremamente atual. Como podeis ver nos poemas que vos trazemos, um de prazer e outro de crítica social.
mas de facto tem uma linguagem que já não é propriamente dos nossos dias, daí a dificuldade de o dizer. E depois permitam-me confessar, este introito também me serviu para aquecer um bocadinho a voz, porque se isto já é difícil e a missão espinhosa, fazê-lo, desculpe a expressão, a seco, ainda se tornaria mais complicado. E portanto, beneficiando deste introito, o velho cão, como já foi anunciado, é de Guilherme de Azevedo. Soltava ontem, já tarde, um velho cão felpudo, uns doloridos ais, em frente de um palácio altivo, belo e mudo, cerrado aos vendavais. Fazia pena ouvi-lo. O mísero moloço, em seu triste chorar, era quase uma sombra, apenas pele e osso. E um vago, um doce olhar. Eis a sorte cruel do pobre que não come, dos míseros sem pão. Em paga, ainda por cima os vai tragando a fome, a negra aparição. Batia o cão faminto. O frio era mordente, feroz, quase voraz. E o pobre não sabia, enfim, que há muita gente que adora a Santa Paz. Ora, perto, vivia uma galante rosa, etérea, virginal, a que tinha um lindo colo, amava, era nervosa e a quem fazia mal aquele uivar sinistro, a ponto de, em desmaios, pender a fronte ao chão. Saíram, pois, à rua, impávidos lacaios, e foram dar no cão. Há no mundo feio, um velho cão esfaimado, o povo sofredor, que às vezes vai ganhar com fome o seu bocado às portas de um senhor. O resto é velha história. Ocioso é dizer-vos o fim que ela há de ter. À ordem, só de ouvi-lo, alteram-se-lhe os nervos e manda-lhe bater. Não tem a ver, mas tinha a ver. Eu acabei de fazer agora aqui um espetáculo de palhaços. Vou precisamente dizer os palhaços. Os palhaços. Heróis da gargalhada ou nobres saltimbancos, eu gosto de vocês. Porque amo as expansões dos grandes risos francos e os gestos de entremês. E prezo, sobretudo, as grandes ironias das farsas joviais, que em visagens cruéis, imperturbáveis e frias, à turba arremessais. Alegres estriões dos circos e das praças, oh sim, eu gosto de os ver, nas grandes construções, a rir, a dizer graças do povo enlouquecer. Ungidos para a luta heroica, descambada, de giz e de carmim, nas mímicas sem par, heróis da bufetada, titãs do trampolim. Correi, subi, voai num turbilhão fantástico por entre as saudações da turba, que festeja o semideus elástico nas grandes ascensões. E no curso veloz, vertiginoso, aéreo, fazei por disparar, na face trivial do mundo, egoísta e sério, a gargalhada a levar. Depois, mais perto ainda, a voltear no espaço, pregai-lhe, se podeis, um pontapé furtivo ao alívio dos palhaços, luzentes como reis. Eu rio sempre ao ver aquela majestade, os trágicos desdéns com que nos divertis, cobertos de alveiade, a troco de uns vinténs. Mas rio ainda mais dos histriões burgueses, cobertos de europeus, que tomam neste mundo, em longos entremeses, a sério os seus papéis. São eles almas vãs, consciências rebocadas, que, enfim, merecem mais o comentário atroz das rijas gargalhadas que às vezes disparais. Portanto, é rir, hirsutos, grandes, lestos, nas cómicas funções, até fazer morrer, em desmanchados gestos, de riso as multidões. Eu, que amo as expansões dos grandes risos francos e os gestos de entremês,
deixai-me dizer isto ao nobre saltimbancos. Eu gosto de vocês.